Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo e também todos os nossos amigos que acompanham para as transmissões, sejam todos bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Desta vez, nós estamos no auditório da igreja em Campinas, São Paulo. E nós chegamos à mensagem de número 16 do tema geral, Cristo, o centro conector da obra de Deus. E o título da mensagem 16 é Buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Colossenses 3, versículos de 1 a 4. Nós passamos esta semana e principalmente esses últimos dias com muita alegria no coração, porque foram 24 os irmãos da liderança de várias igrejas aqui do interior de São Paulo, passaram 3 dias no PAC, e eles voltaram, totalmente diferentes, Então, eles têm proclamado que o interior de São Paulo nunca mais será o mesmo. Tiveram experiências surreais, sobrenaturais, e eu vou resumir em poucas palavras. O que eles experimentaram, queridos irmãos, é que, em primeiro lugar, realmente a palavra que o Senhor tem nos dado a cada semana é uma palavra viva, e essa palavra, de fato, é a palavra de Deus que faz a obra de Deus. Não precisa usar de artifícios humanos, simplesmente aplicar a palavra de Deus, seja na pregação do Evangelho, seja na oração com as pessoas, seja em ajudar as pessoas a serem reconectados com Deus. Irmãos, é usar a palavra que o Senhor falou. Não precisa você se preocupar, será que é a palavra que a pessoa está precisando? Pode ter certeza que Deus sabe o que a pessoa precisa. Deus precisa levar as pessoas na dimensão celestial. Ali todos são tocados. Em segundo lugar, os nossos irmãos líderes aqui do interior de São Paulo perceberam que o quanto eles ainda estão cheios de casca, de estrutura que esses anos da vida da igreja têm acumulado, e eles ainda usam daquilo que convencionalmente eles usavam, seja as orações, usam as suas habilidades de fazer orações, as suas palavras, dar uma mensagem de conforto para as pessoas. Quer dizer, eles descobriram, irmãos, que essa maneira humana não funciona. Eles descobriram que a imersão da palavra faz toda a diferença. E a imersão da palavra faz com que, de uma maneira simples, apresentam exatamente aquilo que eles fizeram a imersão, e aquela palavra funciona e atende à necessidade das pessoas. Irmãos, são essas pequenas coisas que fizeram com que os nossos irmãos daqui do interior de São Paulo tivessem uma experiência fantástica, e eles voltaram com a vontade de voltar mais vezes, e também voltaram com muita vontade de promover para que os irmãos, as irmãs das igrejas do interior de São Paulo também vão até o PAC, ou seja, ou para o SEAP ou para o PAC, e nós vamos aprender realmente o que é a imersão na palavra. Nós vamos realmente aprender o que é o amor reverente à palavra, e nós vamos aprender, irmãos, com a equipe do PAC, a dedicação, o foco, e também a obediência, que tanto traz fruto, e a coletividade que eles têm ensinado a nós. Então, graças ao Senhor por essa experiência maravilhosa. Irmãos, eu queria começar a mensagem dizendo o seguinte: os irmãos perceberam, somente quando nós saímos nas ruas, é que nós percebemos como está a realidade das ruas. O império das trevas tem
dominado esse mundo. As pessoas estão como que marionetes debaixo, né, desse reino das trevas, e as pessoas não têm força para se livrar dessa força maior. E a situação está cada vez mais escura, a noite está ficando cada vez mais escura, e isso indica, irmãos, que o raiar do dia tem que estar próximo, porque a situação não pode mais estar pior do que estão. E as pessoas estão debaixo de uma escravidão, de uma opressão, né, da falsidade, da vaidade, um vazio no interior que não é preenchido com nada. E as pessoas, de fato, irmãos, estão precisando da realidade de Deus, da verdade de Deus e também, irmãos, do amor de Deus. Então eu queria começar por aí, eu queria que os irmãos percebessem que a história da igreja já dura 20 séculos. Nós já temos 2000 anos da história da igreja e Deus não pode esperar mais. Ele quer encerrar esta era. Durante esses 20 séculos, irmãos, houve o primeiro século maravilhoso, né? O Espírito Santo encontrou, né, os seus enviados, seus apóstolos, para fazer a obra de Deus, para, né, ministrar a palavra de Deus, que fez a obra de Deus no primeiro século. Todavia, nem todos deram o valor para a palavra profética no primeiro século, e a partir do segundo século, as coisas já começaram a andar para trás. Isso, irmãos, durou 19 séculos, né, de degradação, por mais que no século XVI houvesse, né, um esboço de restauração, né, a reforma, a chamada reforma, né, veio para indicar que o Senhor não estava contente com a situação, que havia chegado ao fundo do poço, e só que com a reforma houve muito sacrifício de muitas pessoas, só que os vícios continuaram, né, e a degradação ainda estava, né, constituída na igreja, infelizmente, e o Senhor precisava, irmãos, dar um fim a essa situação e restaurar a sua igreja. Irmãos, no final do século XVIII, né, o Senhor começou a usar os irmãos da região da Morávia, ali, né, com o conde Zinzendorf, não sei se vocês ouviram falar dessa história. Então eles começaram a perceber que por onde a igreja caiu no século II, o clericalismo, né, hierarquia na igreja, eles perceberam que não existe essa hierarquia na igreja, eles passaram a chamar de irmão para irmão. E ali começaram a promover amor fraternal, né? Isso aconteceu no final do século XVIII e depois no final do século XIX, a mesma coisa, né? O Senhor começou a promover entre os irmãos da Inglaterra, em Plymouth, da mesma forma, eles viram que não tem hierarquia na igreja, começaram a viver o amor fraternal entre os irmãos, mas mesmo entre eles, irmãos, depois houve brigas, houve divisões por causa da interpretação da Bíblia diferentes, né? Então, irmãos, infelizmente você vê como o homem está enrustido no homem, né, esse elemento da queda, da corrupção. Mas, irmãos, o Senhor insistiu no século XX, né, começou então usando o Watchman Nee, né, Witness Lee, e trouxe muitas verdades com relação à igreja, né, muitas coisas muitas verdades foram restauradas, e nós hoje estamos em cima dessa base, desse fundamento dessas verdades sobre a igreja. Todavia, irmãos, a realidade, ainda faltava a realidade, né, consolidar a realidade da igreja em Filadélfia. E graças ao Senhor, irmão, o Senhor usou aqui na América do Sul, no Brasil, irmão Dom Guilherme, vocês sabem, né, com 40 anos do seu ministério, tem sofrido muito porque trabalhou com uma geração que acabou de sair também. Quando eu falo sair do Egito, na verdade, da cultura religiosa da igreja, né? E foi muito difícil trabalhar com essa primeira geração, mas o Espírito conseguiu formar uma base. E graças a Deus, irmãos, nós hoje estamos
em cima desse fundamento e o Senhor está consolidando a sua igreja em Filadélfia nos nossos dias do século 21. Só que, irmãos, se a gente continuar a passos, né, no avanço que tinha antes, que vem vindo antes, irmãos, por quantos séculos mais o Senhor precisa restaurar a sua igreja para ele poder voltar? A maneira convencional, irmãos, sinceramente falando, não vai trazer o Senhor de volta. A maneira tradicional não vai trazer o Senhor de volta. Portanto, eu quero alertar para vocês, irmãos, temos que ser uma geração especial. Mas não uma geração especial de homens, né, superdotados, não de homens super sábios, né, homens poderosos, não nesse sentido. Porque a igreja em Filadélfia é formada, irmãos, é uma igreja que tem pouca força. Ela não é formada por homens poderosos, né, nem na política, nem no aspecto econômico, nem no aspecto social. E não é uma igreja numerosa, até chamada em Lucas pelo Senhor de pequenino rebanho. Irmão, nós somos poucos em número, né, mas graças ao Senhor, irmãos, o Senhor nos escolheu, aprove, né, a nos dar o seu reino. Isso pode soar, irmãos, um pouco de arrogância e prepotência, não é, estou apenas relatando, né, o que está acontecendo entre nós. E o Senhor finalmente encontrou, né, nessas pessoas, irmãos, que não são. Nós somos aquelas que não são, né? Dito em 1 Coríntios, nós somos as coisas desprezíveis desse mundo, né? Nós somos as pessoas loucas desse mundo. E o Senhor está nos transformando, irmãos, em os trabalhadores da última hora. Os trabalhadores da última hora, irmãos, não compõem aqueles trabalhadores de 3 em 3 horas que são trabalhadores convencionais que o Senhor ordenou que fizesse o trabalho na vinha. Os trabalhadores da última hora é que o Senhor disse, não, vocês têm que sair fora da caixa. Vocês têm que, né, você tem que ser fora do convencional. Irmãos, é isso que eu queria dizer para vocês. Se você espera, irmãos, que daqui para frente você tem aquela vida da igreja tranquila, mansa, convencional, tradicional, irmãos, se você quer trazer o Senhor de volta, não vai ser assim mais, não. Nós temos que sair fora da caixa. E quem nós éramos, irmãos? Nós não éramos nada. Na verdade, nós continuamos não sendo nada. Por isso que Paulo disse, não que em nós mesmos, né, sejamos capazes de pensar alguma coisa, somos capazes nem de pensar. Nós não somos aqueles líderes que sejam capazes de planejar alguma coisa, programar alguma coisa, irmão, nada disso. Até a palavra profética, irmão, que eu estou liberando hoje aqui, irmãos, ela não vem programada. Nem eu sei o que tem, né, que falar daqui para frente, eu não sei. É o Espírito que tem que conduzir, o Senhor tem que falar. E o Senhor tem conduzido, né, de uma maneira maravilhosa, né? Então, queridos irmãos, eu, né, queria dizer para vocês, irmão, nós temos que sair, realmente, irmão, sair de nós mesmos, sairmos do convencional e dizer para o Senhor, Senhor, eu estou aqui. O vento sopra para onde quer, irmãos. Você não sabe de onde o vento vem, nem para onde vai. Você está disposto a seguir o vento? Ou você espera seguir o convencional? Saudosista da vida da igreja de alguns anos atrás? Ou você está disposto ao que vier, ao que o Espírito nos guiar? Quem está disposto? Quem sabe vocês vão encontrar coisas que vocês nunca viram antes. Vocês vão estranhar, puxa, a vida é assim agora, a vida da igreja? Irmãos, desde que haja a presença do Senhor, haja a presença do Espírito, irmão, nós estamos seguros. E a palavra profética, irmão, para nós é uma grande segurança,
Porque a palavra profética é a candeia que brilha nessa noite escura. E nós sabemos que a palavra profética vai conduzir, segundo o que Pedro falou na sua segunda epístola, capítulo 1, vai nos conduzir, irmãos, até o raiar do dia, até que a estrela da manhã nasça em nossos corações. Essa é a nossa segurança. Por isso, irmãos, não espere dias tranquilos, dias, para você se acomodar na vida da igreja. Nunca mais vamos nos acomodar. O Senhor vai nos incomodar sempre. Para a rua, pregar evangelho, cuidar das pessoas, sair fora de si, do conforto da sua casa. Vamos fazer discípulos de todas as nações? É isso que o Senhor precisa. Irmãos, dito essa introdução, ó Senhor Jesus, eu vou falar um pouco, na verdade não vou nem entrar na mensagem. Vou falar um pouco daquilo que eu falei ontem à tarde para os nossos irmãos que estavam na comunhão, lá na estância. Nós estamos em quanto? 33? 43 pessoas ali. E nós estamos todos muito alegres. Muito alegres, irmão, que o Senhor está fazendo no nosso meio. Eu quero dizer para vocês, irmãos, são os dois. Vou começar pelos dois tópicos que eu falei na live de sábado de manhã com o PAC e com os comportores. Primeiro tópico. Acho que a grande maioria dos cristãos ainda não perceberam em que no momento em que nós cremos em Jesus, desde o momento da nossa salvação, da nossa conversão, o Senhor, quando mandou alguém pregar o evangelho para nós, e nós cremos na palavra do evangelho. Você creu ou não creu? Quando você creu, Deus te deu a sua fé. Antes você não tinha fé nenhuma. Mas quando alguém pregou o evangelho para você, e naquele dia, pela misericórdia do Senhor, você creu. Eu vou aceitar. Esse crer fez surgir a sua fé, sabia disso? Você, a partir daquele dia, você passou a ter a sua fé. Não só a fé de Cristo Jesus, mas a sua fé como uma reação a Cristo, a reação à palavra do Evangelho. E essa fé que você hoje tem, a partir do momento em que você creu em Jesus, essa fé é um presente de Deus. Nunca vai sair de você. Essa fé faz com que só você tenha acesso às coisas que o homem comum não tem. O que os homens comuns têm, irmãos, é viver pelas coisas visíveis dessa terra. O que o homem comum tem é viver como todo mundo vive, pensando nas coisas aqui da terra, buscando as coisas aqui da terra. Não sai dessa dimensão. Está dentro do tempo, do espaço, do sistema cartesiano, não sai disso. Uns conseguem sair-se melhor, prosperar na vida, ter muita riqueza, muita posição, outros não, vivem na pobreza, tal. Mas, irmão, não passa dessa esfera da terra. Mas quando você ganhou a sua fé, no dia em que você creu em Jesus, você passou a ter uma habilidade que os outros não têm. Você passou a ter o quê? Pela sua fé, você é uma janela, ou um portal, ou uma porta de acesso a Deus. A sua fé é uma janela, é uma porta para você ter acesso onde Deus está. Lá no céu. Você não precisa mais viver como todos os outros vivem, só pelas coisas aqui da terra. Você é diferente dos outros. Você hoje tem a sua fé que leva você, através dessa janela, através dessa porta, acesso às coisas eternas, às coisas de Deus, o próprio Deus, o que Deus é.
a sua vida, a vida de Deus, a natureza santa de Deus, os atributos divinos, a justiça, a santidade, a glória, né? E você tem o quê? Você tem acesso à essência de Deus, o que Deus é luz, Deus é amor. E mais do que isso, você para viver aqui na terra como homem, você precisa ter virtudes humanas perfeitas. Onde nós temos virtudes humanas perfeitas, irmãos, também através da fé você tem lá virtudes humanas de Cristo. Só que os cristãos não perceberam esse privilégio que nós temos. E nós olhamos para isso, eu tenho acesso ali, tá bom. Mas eu vou continuar vivendo aqui na terra. Vou continuar vivendo na esfera da terra. Eu corro atrás do vento, como todo mundo. Não é? Trabalho, ganho dinheiro, tal, e torço para Palmeiras, torço para Corinthians, torço para Santos, como todo mundo. Irmão, chega de viver assim. Um cristão não é para viver mais nessa esfera da terra. É para viver na esfera da fé. O que eu faço com a mensagem? Na verdade, já estamos em Colossenses 3, 1 a 4, né? Irmãos, que maravilha. Vamos realmente entender, irmãos, quando nós cremos no Senhor Jesus, já é para nós sermos transferidos, na verdade já fomos transferidos do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E onde está o reino do Filho do seu amor, irmãos? É no céu. É um reino celestial. Por isso, irmão, nós temos que viver todo o tempo na realidade do céu. Ou você continua como tantos outros cristãos que vivem uma vida só de conflitos. Um cristão tem que ser um bom cristão, não pode pecar, não é isso? Nós não fomos ensinados assim, não pode beber, não pode fumar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode pecar. Aí quando eu peco, misericórdia, Senhor, me perdoa, eu me arrependo, confesso os meus pecados, sangue do Senhor me purifica de todo pecado, toda injustiça, e prometo, Senhor, que não vou pecar mais. E você peca de novo. E você vive nesse conflito como todos os cristãos, irmãos. É assim que devemos viver? Irmão, vamos viver buscando realidades lá no céu. Ou você quer viver Romanos 7 de Paulo? Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu faço o que eu não quero. Eu peco, eu não queria pecar, mas eu peco. E agora, quem me livra desse homem miserável? Aí Romanos 8 aí dá uma solução. Graças a Deus, né? Por Jesus Cristo nosso Senhor. Porque a lei do Espírito da vida nos libertou, nos livrou da lei do pecado e da morte. Irmãos, onde está essa lei do Espírito da vida? Está lá no céu. E você pode acessar. Você tem acesso a ela. Estou certo ou não? Ou você quer seguir os gnósticos, os ascéticos, de que o problema é a nossa carne, então vamos, o quê? Vamos privar a nossa carne das suas necessidades, vamos fazer a minha carne sofrer para eu me livrar da minha carne, irmão, não é esse o caminho. O caminho, irmãos, é que quando eu acesso as coisas lá do alto, irmãos, Cristo, eu já estou crucificado com Cristo. Ou não sabemos que nós que fomos batizados na morte de Cristo? Nos unimos à morte de Cristo pelo batismo e também nos unimos na ressurreição de Cristo, para que hoje andemos em novidade de vida. Irmãos, essa experiência de alguém que vive acessando as coisas lá do céu. Como está a sua vida? A sua vida é cheia de conflitos aqui? Por isso, irmão, muitos cristãos também caem em depressão, em angústia, não é?
em tormentos, uma vida atribulada, porque não sabe viver acesso às coisas celestiais por meio dessa janela. Mas como viver todo o tempo lá? Todo o tempo lá no céu, nas coisas celestiais. Como fazer isso? Nós entendemos no passado, desde o Watchman Nee nos ensinaram em Romanos 6, considerai-vos mortos. Tá bom, então o segredo está em considerar morto. Né? Quando eu era jovem, né? Passo perto de uma banca de jornal cheio daquelas revistas, antigamente era assim, né? Cheio daquelas revistas de mulheres, né? E passo perto e faço assim. Eu vou considerar-me morto para essas coisas. Senhor, considerar-me morto. Irmãos, quanto mais eu considero morto, mais vivo eu fico. Você já teve essa experiência? Quanto mais fala, não posso fazer isso, parece que a força de atração fica maior ainda. Irmão, não funciona. Não funciona assim. Ascetismo não tem valor algum contra a sensualidade. Não tem valor algum. Como eu consigo, irmãos, a todo tempo viver nas coisas lá do alto? Como pensar e buscar as coisas lá do alto? Como? Irmãos, a fé vem pela palavra. Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. E isso foi a primeira vez que você ouviu o Evangelho, você ganhou a sua fé. E a partir daí, irmãos, a sua fé continua funcionando somente através da palavra de Cristo. Não sei se vocês estão me entendendo. Você não vai pensar que agora você ganhou um presente que é a fé, então você pode, como se fosse uma sua habilidade natural. Não. Muitos não sabendo usar isso, eu tenho a fé que Deus vai me curar dessa doença, não vou tomar mais remédio. Se Deus não falou nenhuma palavra para você, você vai morrer. A fé vem pela palavra. Irmãos, então, como eu consigo então exercitar minha fé para viver nas regiões celestiais? Irmãos, ainda vem pela palavra. Durante toda a minha vida, irmãos, eu dependo da palavra. E a minha fé depende da palavra. Irmão, nós temos um grande presente. A igreja de Filadélfia, segundo Andrew Miller, no seu livro História da Igreja, ele fala que foram destrancados os tesouros da palavra profética para essa igreja. Irmão, de fato, irmão, nesses últimos anos, o Senhor nos fez ver como a palavra profética funciona. Se você for como os Tessalonicenses, não ficar questionando essa palavra de homem. Eles não ficaram questionando, são palavras que saíram da boca de Paulo. Não, mas eles creram que é a palavra de Deus. E quando eles creram que era a palavra de Deus, crer na palavra de Deus, e Paulo, como palavra de Deus, é usar fé. Eles usaram a sua fé em cima da palavra que Paulo falou. Eles entenderam que não é palavra de Paulo, era palavra de Deus. O que aconteceu? Essa fé na palavra estava produzindo o quê? Né? Estava operando eficazmente em quem creu. Então, irmãos, vocês percebem que como eu posso viver realmente nas regiões celestes? Como posso viver na esfera da fé? Irmãos, é aplicando, usando a palavra que Deus me dá a toda semana. A cada semana, irmãos, o Senhor me dá a palavra. Por isso, irmãos, os comportores descobriram esse segredo. Isso já desde 2017. Eles descobriram, né, que é a palavra que lhes dá força, né, para exercício da fé, eles viverem uma outra realidade, porque eles descobriram que a comportagem não é feita por dinheiro. A comportagem não é feita por interesses. A comportagem, irmãos, é feita por amor às pessoas. É se encher do amor de Deus para, né, alcançar as pessoas. E eles viram que só tinha uma maneira deles estarem, né, cheios do amor de Deus, era
mergulhados, embora não tínhamos essa palavra imersão, eles estavam todo o tempo ali, né, dentro da esfera do amor, da palavra. Isso funcionava. E ainda mais agora em 2022, o Senhor, na metade do ano para frente, o Senhor nos deu a imersão na palavra. Irmãos, que coisa maravilhosa. Como eu posso, irmãos, quem sabe no passado, considerai-vos mortos. Era prática possível para alguns super espirituais. Mas hoje, irmãos, essa prática se tornou possível para todos nós. Nós podemos, irmão, tomar a palavra que o Senhor está nos falando, amar essa palavra como a palavra de Deus, e como eu posso fazer com que essa palavra funcione para me levar para a região celestial. Eu começo a fazer imersão. Exercício do Espírito, que o Rafael falou agora. A imersão começa com o exercício do Espírito. Irmão, vocês sabem que o seu Espírito ainda depende do seu comando. Você precisa dar um comando para ele, porque o Espírito do profeta está sujeito ao próprio profeta. Então, o Espírito depende de você dar um comando e dizer, vamos exercitar o Espírito. Ele está muito parado, né? Vamos exercitar o Espírito. A imersão da palavra começa com o exercício do Espírito. Aí começa a exercitar o Espírito e em cima da palavra. Então, sabe, Paulo fala em 1 Coríntios 14 que existe uma maneira de exercitar o Espírito e não usar a mente. E essa maneira de exercitar o Espírito sem usar a mente é falar em línguas. Tá? Se você fala em línguas, se o Espírito exercitar, sua mente fica infrutífera. Mas a imersão na palavra, você está exercitando o Espírito com a palavra. A sua mente não fica infrutífera. Aí o que acontece? Quando você exercita o Espírito com a palavra, começa a abrir a sua mente. A sua mente que estava há tanto tempo vivendo, irmãos, inclinada, né? Sua mente inclinada para a carne. Que você só tinha essa opção antes da sua conversão. A sua opção era colocar a mente na carne, nas coisas da carne, nas coisas dessa terra. E aí dá para a morte, não é isso? Não tem outro resultado. Mas agora você tem uma outra opção. Você pode colocar sua mente aonde? Antes você só tinha a opção de colocar sua mente na carne e vive como todo mundo nessa terra. Mas agora você tem uma outra opção. Essa outra opção é colocar sua mente no Espírito. Esse Espírito é o seu Espírito. O seu Espírito se comunica com a sua mente através da consciência. Então, quando você exercita o seu Espírito, começa a renovar a sua mente se inclina para o seu Espírito. Quando a sua mente se inclina para o seu Espírito, no seu Espírito, irmãos, existe um vaso comunicantes através de Cristo como conector, está conectando com Deus, das coisas lá do céu. E do seu Espírito estão todas as riquezas de Deus, das coisas celestiais. Então, quando a sua mente se abre, o que acontece? Hein? Essa riqueza toda começa a entrar para a sua alma. A sua mente é a porta de entrada para a alma. Irmãos, aí a sua alma começa a se renovar, se abre e você desfruta, irmãos, das coisas lá do céu. Aí, o fato que você já está crucificado com Cristo, e hoje você está ressuscitado com Cristo, irmãos, esse fato que aconteceu 2.000 anos atrás na cruz de Cristo, irmão, se torna a realidade para você. Não sei quantos estão me entendendo entre o fato e a realidade. O fato aconteceu na cruz de Cristo 2.000 anos atrás. Mas se você não toma posse desse fato, você nunca vai ter a realidade. Então você precisa tomar posse desse fato. E como tomar posse desse fato? Não é ficar pensando, considerar, não. Exatamente, irmãos, exercitando o Espírito, fazendo imersão na palavra, colocando sua mente no Espírito, e você é levado, irmãos. Vai dar em quê? Dá vida e paz. E você começa a realmente
a sua vida será uma realidade daquilo que aconteceu 2000 anos atrás. Irmãos, é assim que um cristão deve viver. Por isso que esses irmãos que foram para o parque experimentaram. Até a oração. Esses irmãos são todos líderes. Pergunta para eles se sabem fazer oração. Sabe fazer muito melhor do que você, não é isso? Mas eles perceberam que a oração deles não funcionava nas ruas. E agora? Por que não funciona? Irmãos, não é tudo que nós aprendemos nessa esfera. Tem que fazer as coisas lá da outra esfera. O Senhor falou o quê? Aí vem uma menina de 20 anos, a líder da equipe deles. Falando para o irmão de 60 anos de idade. Irmão, não é assim, não fale tanto assim. Use a palavra profética. Use aquilo que a palavra que vocês fizeram imersão. Seja simples. Aí esses irmãos maduros, né, sabem fazer as coisas, né, tal. Mas como é que vou atender a necessidade daquela pessoa, orando assim, né? Nós precisamos, como? Pensar nas coisas lá do alto. Estou crucificado com Cristo. E a pessoa fala, eu estou com problema no casamento. Então, eu vou ler para você na palavra profética, estou crucificado com Cristo. A cruz é a solução. Né? Aí você fala, isso aqui não está entendendo nada. E de repente fala, é isso que eu estava precisando. Abraça você, muito obrigado. Irmãos, é questão do espírito. Não é? Então, irmãos, tenha você essa experiência. Quem sabe você viveu tantos anos a sua vida cristã, irmãos, você ainda não sabe separar o que viver nas coisas daqui de baixo e das coisas lá de cima. Não é segundo a sua mente racional, não é segundo a sua lógica. Irmãos, é pelo Espírito. Em segundo tópico, e agora? O segundo tópico, irmãos, é para os líderes. Nós, os líderes das igrejas, nós já, né, tivemos que cuidar das igrejas, né, tivemos tantas experiências e tal. Irmão, nós usamos nosso histórico, usamos as nossas experiências, usamos nossa capacidade de coordenação, não é isso? Usamos nosso conhecimento bíblico que ministramos mensagem mais mensagem para os irmãos, não é isso? Irmão, nós usamos toda a nossa capacidade na igreja. E de repente, irmão, nós temos que aprender que continua, irmãos, pode ser que muitas dessas coisas estão nessa esfera da terra. Nós precisamos aprender, irmão, não depender mais daquilo que nós sabemos fazer. Nós precisamos aprender, irmãos, ir também lá no céu e deixar o Espírito fazer. Como Paulo fala em 2 Coríntios 3, a nossa suficiência vem de Deus. Não vem do meu histórico passado. Não vem, né, das orações que eu sei fazer. Não vem, né, do conselho que eu sei dar para os irmãos, por casais. Não vem do conhecimento bíblico que eu sei a Bíblia de trás para frente, como diz um deles. Irmãos, não. Eu dependo do Espírito. Totalmente uma questão do Espírito, né? Então, irmãos, por isso que Paulo fala, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Irmão, as coisas lá do alto não partem de nós. Daqui de baixo parte de nós, mas lá de cima não parte de nós. Não somos capazes nem de pensar alguma coisa. Porque a nossa suficiência vem de Deus, né? Que nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Que aliança é essa? Não mais a aliança da letra, mas do Espírito. Não é mais daquilo que eu sei pelas minhas experiências, pela minha capacidade administrativa, né, pela minha capacidade de gestão da igreja, não. Mas é pelo Espírito. Jesus já falou para Nicodemos, o Espírito sopra para onde quer. Você não sabe de onde vem, para onde vai,
E assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Irmão, nós devemos viver assim. Mas quem é que nos faz entrar nessa realidade, irmão? É a imersão na palavra. Então é amor à palavra profética. A imersão na palavra nos leva, irmãos, para essa realidade espiritual de levar para as coisas lá do alto. E em terceiro lugar, nós vamos chegar... Senhor Jesus, estou cada vez mais longe. Vamos lá. 2 Coríntios 10. Estou falando tudo que é aquilo que falei ontem de manhã, tá? Segunda Coríntios 10. Eu abri em 1 Coríntios, 2. Versículo 3. Porque embora andando na carne, não... Em vez de militar, irmãos, para nós é mais compreensível lutar mesmo. Mais simples, tá? Vou falar lutar, tá bom? Porque embora andando na carne, irmãos, nós não lutamos segundo a carne. O que é andar na carne que Paulo fala aqui? Andar na carne quer dizer, nós ainda estamos nesse corpo, né? Nós ainda estamos na terra. Então, embora andando na carne, mas nós não lutamos segundo a carne. O que é lutar segundo a carne? Lutar com todas as armas da terra, desse espaço da terra, né? Aí as armas, porque as armas da nossa luta não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Irmãos, vamos ser mais práticos. Que armas são essas? As armas da nossa milícia, irmão, primeira arma, irmãos, é a palavra. Se você olhar o contexto aqui, Paulo está se referindo à palavra. A palavra de Deus, irmãos, dito pela boca de Paulo, era uma arma poderosa. Mas, irmãos, por que aqui falam no plural, armas? Então, é a palavra, é a imersão na palavra, você usa a palavra e você entra, se aprofunda, mergulha nessa palavra, tá? As armas da nossa milícia. E, irmãos, o terceiro ponto, eu falei ontem de manhã, é a obediência. Obediência. 3 pontos. A palavra, imersão na palavra e obediência. Tá? Por quê? Vamos continuar lendo. E, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Irmãos, ainda dentro da nossa mente natural, tem muitas resistências, muitas fortalezas que lutam contra a palavra de Deus, luta contra tudo que o Senhor está fazendo, e principalmente nós no final dos tempos. Nós vamos começar a presenciar coisas que nunca alguém viu antes. Você vai começar a duvidar, será que isso é de Deus? Irmãos, não vamos criar fortaleza na nossa mente e anulando nossos sofismas, tá? E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Quer dizer, o conhecimento de Deus, irmãos, é conhecer Deus do jeito que Ele é. Não é um conhecimento bíblico, não é um conhecimento doutrinário, é conhecer Deus da maneira que Ele está fazendo as coisas. Nós temos que conhecer, irmãos, a maneira que o Senhor está fazendo. Como é que é o nosso Deus? Ele quer encerrar essa era. E você, então, levanta com o seu orgulho, né? O seu orgulho não é assim, isso não é de Deus. Irmão, quem é você? Aqui fala, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, elevando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Imersão na palavra, amar a palavra profética, imersão na palavra, irmãos, visa levar a gente à obediência de Cristo. Ora, o mistério da vontade de Deus em Efésios 1, 9 e 10 não é encabeçar em Cristo todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, na plenitude dos tempos? Ora, se é para isso, irmãos, nós precisamos chegar um dia, irmãos, a sermos totalmente obedientes a Cristo. Só que quando você fala obediência a Cristo, todo mundo concorda. Amém, a obediência a Cristo. Mas, irmãos, obediência
a palavra profética. Obediência ao que está acontecendo hoje. Você já tem opiniões. Você já tem resistência. Já tem oposição. Não é isso? Irmãos, Deus precisa fazer com que, se você passar alguns dias no parque, você vai perceber que a nossa equipe do parque, por que eles estão conseguindo aperfeiçoar a gente? Até mesmo, irmãos, esses irmãos que são muito mais maduros do que eles, conseguem nos aperfeiçoar, irmão, porque essa equipe é focada, essa equipe, irmãos, ama a palavra, crê na palavra, faz imersão na palavra o dia todo, irmão, dia todo. Cada 15 minutos estão fazendo imersão na palavra. E essa equipe, irmãos, é focada, essa equipe é obediente. Esses irmãos nossos aqui, irmãos, já estão mais de 60 anos. E o PAC está acostumado a levar os irmãos a comer uma refeição simples, na rua, às vezes. Uma refeição talvez de R$18. Talvez os nossos irmãos aqui, né, almoçam, né, César? Está acostumado com espaguete, né, de R$80, né? Mas a líder fala, não, César, não. Nós vamos comer essa comida de R$17. Por quê? Porque eles foram orientados. E eles são obedientes. E quando, né, um desses irmãos líderes começa né, acontecer alguma coisa. Por exemplo, houve um desabamento no shopping de Osasco. Os nossos irmãos que foram sendo aperfeiçoados estavam ali. Alguns minutos antes, eles saíram do shopping e desabou onde eles estavam. Aí os irmãos começaram a assustar, todo mundo saiu correndo do shopping, eles olharam para trás, a líder falou, não olha para trás, focado, foco, não olha para trás. Porque são obedientes. Por isso eles podem nos aperfeiçoar. Sabe qual é o objetivo, irmãos? De tudo que está essa equipe vivendo, sabe? Eu acho que é isso que Deus quer, que a igreja viva. Deus quer fazer de todos nós, irmãos, focados, amando a palavra, crendo na palavra, fazendo imersão. Vamos fazer imersão? A todo tempo? Ah, mas eu prefiro que a igreja organize um evento para casais. Né? Os irmãos fazem, as irmãs coloquem um botão de rosa na mão de cada marido, vai entregar para a gente, a esposa, né? Vai pedir para a gente dar um beijinho, né? Tal, aquela coisa toda. Eu prefiro essa coisa romântica. Mas, irmãos, o efeito disso não dura muito tempo. Agora, se o casal for pro PAC, vão aprender a amar a palavra. Vão aprender a ver o poder que tem na palavra. E vão aprender a imersão na palavra, faz com que a mente seja renovada e toda a mente imersa, né, na palavra, e a palavra funciona. A palavra transforma, a palavra muda. Não só as pessoas de fora, muda a gente. E aprender a ser focado e obediente. César, nada de comer espaguete de R$80, tá? R$17 aqui, tá? E focado. Irmãos, tenham certeza que o seu casamento vai mudar. Quem acredita nisso? Se eles fazem imersão na palavra cada 15 minutos, porque a gente perde foco logo, fica desanimado logo. Você que não é comportor, você não precisa fazer imersão também a cada 15 minutos? Você que trabalha, né, no mundo secular, você não pode, cada 15 minutos, puxar uma folhinha, né? A cola, né? A cola. Puxa uma colinha, né? E faz imersão. Pode ou não pode? Isso vai te fortalecer. Não é isso? Eu tenho certeza que mesmo que alguém fale, não precisa pregar evangelho no seu trabalho, você vai pregar evangelho.
Naquele dia você vai voltar para casa, falar para a mulher, mulher, eu te amo. O que aconteceu com você? Você ficou louco, é? Eu fiquei louco, né? Pela imersão na palavra. Ó Senhor Jesus. Onde eu quero chegar, irmãos? Aqui no versículo 6. Estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão, a vossa obediência. Irmãos, Deus quer nos levar, não só ao PAC. Não só os irmãos estão se dispondo para ir para o PAC, mas toda a igreja também viver dessa forma, irmãos. Nós somos trabalhadores de última hora. Não dá para continuar vivendo da maneira convencional. Não vamos trazer o Senhor de volta na maneira convencional. Irmão, que tal agora, irmão, nós também descobrimos esse caminho. Podemos, irmãos, amar a palavra. Podemos fazer imersão na palavra, mesmo não sendo comportores. Pode ou não pode? Hoje, essas frases de imersão na palavra, tá? Né? Hoje dei essa mensagem. Amanhã já está no WhatsApp. Você pode imprimir, tá? Você pode guardar a cola, pôr no seu bolso, é o que eles fazem, sabe? Todo o tempo puxa e usa aquilo para falar com seu colega, seus amigos, pessoas que você encontrar no transporte, no ônibus, né, no metrô, no Uber. Irmãos, a nossa vida vai ser uma maravilha. Eu digo maravilha, não é na questão de falta de sofrimento, nós vamos sofrer, né? Vai ter suor, né? Os irmãos, né, César, nunca andou tanto debaixo do sol, né? Já faz tempo, né? Irmãos, a gente sofre, mas irmãos, mas cheio de alegria no coração, cheio de alegria no coração. Casamento muda, relação familiar muda, a relação na igreja muda. Quando a gente servia com outros irmãos, só se queixava. Esse irmão aqui não dá para servir junto. Aquela irmã só tem pensamentos esquisitas. E aquele irmão é todo peculiar, não dá para servir junto. Irmão, mas agora, depois de feita aí imersão, né? Irmãos, todo mundo é amável. Sabe o que está acontecendo? Está acontecendo, irmãos, um tecido de amor está se formando entre nós. Se formou entre nós. Quando você faz a imersão na palavra, sabe o que acontece? O amor de Deus está enchendo você. O amor de Deus. Aí você, cheio do amor de Deus, você vai para a sua vida cotidiana. Os comportores vão para a rua. Posso orar por você. E você também, no seu trabalho, vá para o seu trabalho, cheio do amor de Deus. O que vai acontecer? Quando um comportador na rua aborda uma pessoa cheio do amor de Deus, vai falar assim: posso orar por você? Você acredita que essa frase não é uma simples frase? Essa frase sai com o amor de Deus. Essa frase sai com o poder de Deus. E a pessoa, quando recebe essa frase, recebe um impacto. O quê? Posso orar por você? Pode. Mas por que você quer orar por mim? Sabe? Então a pessoa leva um impacto. E aí quando você ora, o poder sai. Porque você não está fazendo isso meramente por fazer. Você está fazendo por amor de Deus. E a pessoa sente o amor de Deus chegando e os problemas da pessoa naquele momento é sanado. E agradece você leva a pessoa à salvação. O que está acontecendo nesse curto espaço de relacionamento? Talvez uns 2 minutos, 3 minutos. O Senhor conseguiu tecer um tecido de amor. A urdidura do amor de Deus fez com que você usasse, através da imersão da palavra, você entretecesse, né? Né? Juntamente com as pessoas. Irmãos, é isso que está acontecendo. E Deus quer fazer acontecer mais. E você, né, está aprendendo a obediência.
Irmão, daqui a pouco, irmão, você pode ter certeza, a igreja toda vai experimentar, através do amor à palavra, imersão na palavra, mesmo vivendo na sua vida cotidiana, certo? Você vai estar pregando o evangelho, você vai estar levando as pessoas a orar pelas pessoas, cheio do amor do Senhor, e você vai estar obediente a quem? Obediente à palavra e obediente a Cristo. Irmão, vai acabar esse negócio da igreja. No passado teve muito isso, irmãos. Cheio de opiniões, cheio de questionamentos. A direção que o Senhor está dando para a igreja. Ah, não concordo com isso, não concordo com aquilo. Tenho resistência a isso, tenho resistência. Irmão, Dom que sofreu demais com isso. Irmão, mas cada vez mais o Senhor vai nos levar para uma unidade. E o que está acontecendo, irmãos? O amor, não só entre nós, as pessoas das ruas, amor entre nós. Está aumentando. Hein, Assis? Você que falou ontem. Esse tempo que ele passou junto com os 24 que vieram do interior de São Paulo, do Poupac, não sabe o que, ele não sabe explicar, mas surge um amor maior entre eles que une todos eles, une. Isso é diferente de ensinamento. Isso é diferente da coisa que vem pela doutrina. Irmãos, é uma coisa real que Deus está nos unindo. Irmãos, se a igreja toda praticar isso, irmão, nós vamos estar de fato edificados. Vamos passar a mão uns aos outros. Parar de queixar-nos uns dos outros. Nós vamos começar, realmente o amor vai aumentar entre nós, a harmonia vai imperar entre nós, irmão. Nós vamos de fato, irmãos, estar edificando a igreja. E o Senhor vai voltar. E a nossa obediência, nós vamos parar de tantas opiniões, concordo com isso, não concordo com aquilo, irmãos, parar com isso. Obediência a Cristo. Vai chegar um momento, a tal ponto, irmão, nós vamos estar um tecido pronto. O Senhor falou, chega, agora está na hora de eu voltar. Aí pela nossa obediência, Ele vai punir toda a desobediência. Vocês entenderam? Então, quando a igreja chegar nesse nível de obediência, pronto, Cristo voltará. Quando Ele voltar, Ele vai punir toda a desobediência. Nós vamos com Ele lutar contra o anticristo, falso profeta, contra os exércitos dos 10 reis, ali em Apocalipse. Nós vamos pisar o lagar da ira de Deus. Nós vamos mandar, né, o anticristo, o falso profeta, do exército para o lago de fogo. E mandar Satanás para o abismo. Vamos, como Galadão, reinar com Cristo durante 1000 anos. E no final dos 1000 anos, Satanás será lançado para o lago de fogo. Daí para frente, irmão, não haverá inimigo nenhum, não haverá mais nenhuma desobediência. Como o Senhor vai fazer isso, irmãos? Usa fé. Palavra profética, imersão na palavra, produz o amor, obediência. O Senhor vai fazer esse trabalho. O que eu faço? Irmão, semana passada eu não consegui terminar. Eu cheguei ao ponto de dizer para vocês que a lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. E nós fizemos a imersão agora há pouco, né? Essa lei do Espírito da vida é uma lei que sobrepuja, que vence a lei do pecado e da morte. É só para a gente entender melhor, por meio de uma ilustração, eu ilustrei a lei do pecado e da morte como se fosse a lei da gravidade, e todos nós que vivemos sobre a terra, irmãos, não estamos livres dessa lei, não tem como estar livre. Você vai dizer, eu vou pegar um avião, vou estar lá em 12 mil metros de altura no voo do cruzeiro, na altitude do cruzeiro, irmãos, igualmente se cair de lá fica pior. Quanto mais alto, pior fica a queda, né? Então, irmãos, você está sujeito à lei da gravidade, mas, irmão, graças a Deus, se nós tivermos um motor de um foguete, né, capaz de vencer a lei da gravidade, que é exatamente a lei do Espírito da vida,
a única lei que nos faz vencer a lei do pecado e da morte. E onde está essa lei, irmãos? Está na outra esfera. E você acessa pela fé. E como eu vou acessar pela fé? Como consigo viver todo o tempo, né, por essa lei do Espírito da vida, irmãos? É imersão na palavra todo o tempo. A hora que você perceber que, opa, eu tô voltando de novo para a esfera da terra, não é isso? Imersão na palavra. Né? E tenho energia de novo para viver na esfera celestial. Irmãos, é assim. E o que vai acontecer, irmãos? Nós estamos vivendo um dia todo cheio de amor. Cheio de amor. Irmãos, esses nossos irmãos aí, coitados, né? Chegaram no primeiro dia, alguns vieram de tão longe. O PAC não teve dó deles, não. Né? Levou eles até 10 horas da noite, 8, 9 horas da noite, andando debaixo de um sol. Irmãos, mas esses meninos do parque, irmão, fazem isso todos os dias. Todos os dias. E 7 dias por semana. E 30 dias por mês. Tanto é que na semana passada eu falei para o Vitor, eu falei para o Jones, nós precisamos precisamos dar um descanso semanal para eles. Eles precisam fazer um revezamento, precisam descansar. Porque Deus determinou assim. Ele trabalhou 6 dias e 1 dia para descanso. Então é nessa proporção. Eles não podem continuar assim. Né? Então, graças a Deus. E isso é para mostrar, irmãos, eles fazem isso por amor. Eles fazem tudo isso por amor. Então, irmãos, graças a Deus, nós temos esse modelo, né? Bom, o Espírito que nós estamos nos referindo, a lei do Espírito da vida, esse Espírito, estão me referindo? Irmãos, é aquele Espírito que Jesus falou em João 7, 37 a 39. O versículo 39 ele diz o quê? Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito ainda não havia sido dado, pois Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então, que Espírito é esse? Que ainda não tinha sido dado no momento que Jesus se levantou no último dia da festa e exclamou: ué, não havia Espírito de Deus? Havia. Em Gênesis capítulo 1, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Né? Não havia o Espírito de Jeová? Havia o Espírito de Jeová. Né? Mas por que ali diz o Espírito ainda não havia sido dado? Porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Irmãos, é isso que eu queria dar uma explicação. Né? Eu tinha que terminar, não consegui terminar na semana passada. Né? Então, irmãos, que Espírito é esse? Esse Espírito, irmãos, é o Espírito que Jesus, quando Deus o ressuscitou dentre os mortos, né? Ó Senhor Jesus, quando Deus o ressuscitou dentre os mortos, Deus glorificou a Jesus, sabia? A ressurreição de Jesus foi a glorificação de Jesus. Deus glorificou a Jesus, irmãos, aí Deus mandou esse Espírito, depois que completou todo o trabalho de Jesus como homem, morte, ressurreição, e ele agora está pronto esse Espírito. Que Espírito é esse? Aí, vamos para... É aquele mesmo Espírito de João 14, vocês se lembram? João 14, Jesus falou assim, não fique triste, certo? Depois ele falou, eu rogarei ao Pai, que vos enviará outro Consolador, que o mundo, né, não pode receber, porque não conhece, mas vós o conheceis, e que é o Espírito da verdade, Espírito da realidade. Irmãos, o Espírito da realidade visa dar realidade para o homem que perdeu a realidade. Tá? Então, esse Espírito só viria, irmãos, quando Jesus rogasse ao Pai que mandasse. Em outras palavras, Jesus precisava terminar o seu trabalho para que esse Espírito estivesse pronto para mandar. Então, que Espírito é esse? Que Espírito é esse? Então, vamos para Êxodo 30. Êxodo 30. Senhor Jesus.
22 a 25. Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, toma das mais excelentes especiarias, de mirra fluida, 500 ciclos, de cinamomo odoroso, a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático, 250 ciclos, e de cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e toma também um azeite, um hin de azeite de oliveira. Então são 4 especiarias, um hin de azeite puro de oliveira, tá? Disto farás o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista, este será o óleo sagrado da unção. Essa é a melhor explicação, irmãos, para você explicar que o Espírito em João 7,39 ainda não fora dado. Precisava esperar Jesus completar todo o seu trabalho até passar pela morte e ressurreição. Aí o Espírito estaria pronto para ser dado para o homem. Então, que Espírito é esse, irmãos? Esse Espírito é o óleo sagrado da unção. Porque o óleo sagrado da unção é a base para o óleo sagrado da unção é o azeite de oliva. O azeite de oliva, irmãos, é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é azeite de oliva, tá? Aqui está, por exemplo, em Gênesis 1:2, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, já falei isso, né? E, irmãos, o número 1 representa o Deus único, tá? Vamos ler alguns versículos. Deuteronômio 4:35. Deuteronômio 4:35, né? Deus é um só, sabia? Nós não temos 3 deuses, não. Deus é um só. Deus é único. Ele é um. Então, 4, né? 35, como diz: A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. É só Ele. 1 Timóteo 2:5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Irmãos, há um só Deus. Não temos 3 deuses, nem 2 deuses. Não. É um só Deus, tá bom? Então, o número 1 representa o Deus único. O azeite puro tem que ser na quantidade de 1 hin. Esse 1 representa o Deus único, tá? E são 4 especiarias. E o número 4, irmãos, representa as criaturas. Vocês se lembram de Ezequiel capítulo 1? Vamos lá, rapidinho. Ezequiel capítulo 1, aqueles 4 seres viventes, vocês se lembram? Senhor Jesus. 1:5, né? Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta, tinham a semelhança de homem, tá? Então, 4 representa o número das criaturas, das quais o homem é o principal, né? Lá em Gênesis 1:26, o homem é aquela criatura foi criada à imagem e semelhança de Deus, para que ele tenha domínio, né, sobre toda a criação, tá? E elas estão, essas 4 especiarias estão divididas em 3 medidas de peso, tá? Cada medida de peso são 500 ciclos. E o número 3 representa o Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O manancial profundo de Deuteronômio 8, manancial profundo, a fonte e o ribeiro, tá? O Deus triuno. E 4, né, representa o homem, mais
3 medidas de peso de 500 ciclos, só que os dois elementos, duas substâncias, né, do meio estão divididos em metade e metade. 500 ciclos, 250, 250, 500 ciclos. Então vou pedir para projetar, tá? Pedir para projetar essa figura que nós fizemos para vocês e para vocês entenderem qual é, né? Vocês estão vendo aqui, né? Estão vendo ali. Vocês estão vendo que a primeira especiaria é mirra e é de 500 ciclos. A segunda especiaria é cinamomo, né? E é de 250 ciclos. Terceira especiaria é cálamo, também de 250 ciclos. E a última especiaria é cássia, de 500 ciclos. Né? Por quê? Né? O do meio está dividido em dois. Não sei se vocês sabem que do santo lugar, no tabernáculo, do santo lugar para Santo dos Santos, nós temos o quê? Nós temos 3 entradas com 4 colunas. 4 colunas, 3 entradas. E a primeira entrada, irmãos, representa o Pai. E a última entrada representa o Espírito Santo. E a entrada do meio, irmãos, representa o Filho, Cristo. Irmãos, quando Jesus expirou na cruz, o que aconteceu com o véu do tabernáculo? O véu do santuário. O véu foi rasgado em 2, mas de cima a baixo. Quem rasgou foi Deus. Deus rasgou, né? Quem foi rasgado? Não foi o Pai. Não foi o Espírito Santo. Quem foi rasgado foi o Filho. Foi rasgado foi Cristo. Cristo foi rasgado. Ele foi partido na cruz por nós, cumprindo sua eterna redenção. Por isso, do meio, né, as duas especialidades do meio estão repartidas em 250 e 250 ciclos. Tá? Então, o que significa? E você joga essas 4 especiarias nessa proporção em um hin de azeite, e você terá o óleo sagrado da unção. Porque em João 7,39 o Espírito ainda não tinha sido dado. Porque, irmãos, Jesus ainda não tinha completado o seu trabalho até Cássia. Ele precisava morrer, precisava ressuscitar, e aí todas as suas experiências, desde a encarnação humana, os seus sofrimentos aqui na terra, o seu viver perfeito como homem, a sua morte cumprindo a redenção eterna, a sua ressurreição, né, levando-nos a viver na esfera da ressurreição, irmão, todas as experiências que Jesus passou tinham que estar nesse hin de azeite puro, para que nós hoje não tivéssemos só o Espírito de Deus, mas o Espírito de Deus, irmãos, com todos esses elementos pelos quais Cristo passou. E hoje atende todas as necessidades nossas. Não é? Ó Senhor Jesus, você precisa de um viver humano perfeito? Está nesse óleo sagrado da unção. Se você precisa mortificar a sua carne, ali está o efeito da morte. Você está vivendo muito cabisbaixo, precisa andar em novidade de vida, ali está a ressurreição. Então, nesse Espírito tem tudo, irmãos. Tem tudo. E a imersão na palavra nos leva para essa realidade. Porque nos leva para o céu. E ali, irmão, nesse Espírito você tem tudo o que você precisa. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, vou falar bem rápido aqui. A mirra representa a morte de Cristo. Tá? Cinamomo representa a doce morte, a doçura da morte de Cristo e a sua eficácia. Romanos 8,13, vamos dar uma olhada? Romanos 8,13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte.
Mas se pelo Espírito mortificares os efeitos do corpo, certamente vivereis. Então a morte de Cristo, irmão, tem uma eficácia muito grande. Quando você faz a imersão na palavra, você é levado para a esfera celestial pela fé na palavra, e você experimenta a doçura, experimenta a eficácia da morte de Cristo. Você não precisa continuar vivendo na carne, né? E o cálamo é a preciosa ressurreição de Cristo. Irmão, não só o Senhor mortificou, né, a nossa carne, o Senhor também nos levou para dentro da ressurreição. Irmão, como eu gosto da ressurreição. Não só fomos, né, nossa carne foi mortificada, agora nós podemos viver para Deus, né? Efésios 2:6, dá uma olhada. Efésios 2:6. Efésios 2:6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, esse óleo sagrado da unção nos leva a ter essas experiências maravilhosas, não é? Nós hoje não precisamos viver na esfera da terra, nós já fomos ressuscitados juntamente com Cristo. E não só isso, irmão, não estamos vivendo, mesmo com o corpo na terra, ainda vivemos na carne, mas nós não lutamos segundo a carne, porque nós já fomos transferidos para os lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmão, isso tudo graças à ressurreição. E o seu efeito está nesse óleo sagrado da unção, que é o Espírito. Ó Senhor Jesus. 1 Pedro 1, Colossenses 3:1, vocês já sabem, né? Já se ressuscitamos juntamente com Cristo, hoje, né, nós estamos vivendo nessas regiões celestiais. E 1 Pedro 1:3. 1 Pedro 1:3. Ó Senhor Jesus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Irmãos, quando Deus nos deu uma nova vida no Espírito, Ele nos regenerou. E essa regeneração, irmão, nos trouxe uma viva esperança. Irmãos, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Quer dizer, a nossa viva esperança não está, irmãos, em somente que nós hoje somos cristãos e devemos viver uma vida de um cristão. Não pode fumar, não pode beber, não pode fazer coisa errada, não pode pecar. Não, não é isso, não. A grande maravilha que o Senhor nos deu é uma viva esperança. Que viva esperança é essa? Irmão, justamente essa viva esperança não está nessa esfera da terra. Essa viva esperança está na outra esfera. Irmão, nessa outra esfera, eu preciso ser levado para essa outra esfera pela ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo é como um elevador, né? Consegue me levar para o alto, né? Ó Senhor Jesus. O Espírito que recebemos quando cremos, está nele tudo o que Deus é e tem. Ele oferece ao homem a vida de Deus, a natureza santa de Deus, os seus atributos, né? E também a sua essência, luz e amor. Tudo que Cristo realizou desde a encarnação até a sua morte e ressurreição, oferecendo ao homem não somente a sua humanidade perfeita, mas o poder e a eficácia da sua morte e ressurreição. Ó Senhor Jesus! Por isso, o último Adão, 1 Coríntios 15:45, dá uma olhada. 1 Coríntios 15:45. Na segunda parte, o último Adão, porém, ou tornou-se o Espírito que dá vida. Irmãos, esse último Adão é Cristo. Cristo tornou-se esse Espírito capaz de nos dar vida.
para nos dar vida, para dar vida para o homem, e tudo o que o homem precisa, é necessário, irmãos, que ele viesse a experimentar a ser homem, a sua encarnação, né? Por isso que, ó Senhor Jesus, a mensagem 16, na verdade, eu começo falando sobre isso. Mas eu acho que não tenho tempo para falar isso, né? Então, eu quero dizer para vocês, irmãos, o Senhor fez tudo isso porque Ele ama o homem. Ele precisou. Eu vou pegar um versículo. Filipenses 2. Dá uma olhada em Filipenses 2. Ó Senhor Jesus. Que oração. Meu tempo já terminou, né? Na verdade, né? Já está terminando. Ó Senhor Jesus. Rafael, nós vamos ter que dar um jeito aí de estender essa mensagem, tá? Não, digo assim, desdobrar essa mensagem em duas. Viu? Ó Senhor Jesus. Capítulo 2 de Filipenses. Versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, né? Eu vou pegar uma versão, ó Senhor Jesus, versão, deixa eu ver se eu acho, uma versão aqui de Bíblia Judaica Completa que o Hamilton me apresentou, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ali diz... Bom, primeiro eu quero dizer aqui, ó, aqui, Cristo, né? Ali está, né? Apesar, né? Apesar, está escrito o quê? Apesar que ele viver na forma de Deus, não considerou a igualdade com Deus algo a ser mantido pela força. Olha, Cristo, ele é Deus, não é? Ele tinha a forma de Deus. Irmãos, essa palavra forma aqui, tá? O Vincent, que explica essas coisas do original, ele diz essa forma não deve se entender meramente como um shape, meramente como uma aparência, meramente como uma configuração externa. Essa forma é a mesma explicação que eu disse para vocês, lembram quando eu falei Cristo é a imagem do Deus invisível. Essa palavra imagem também não é meramente um shape, não é meramente um contorno. Essa forma, irmão, essa forma de Deus, na verdade, indica, né, indica o que Cristo é antes da sua encarnação. Cristo é a imagem do Deus invisível. Cristo, ele estava na forma de Deus. Vocês estão entendendo? Então não é shape, é a forma de Deus, é a imagem do Deus invisível. Você vai dizer, mas até dizer imagem do Deus invisível é difícil. Aí expliquei com Hebreus 1:3, vocês se lembram? Como você vai entender Cristo como a imagem do Deus invisível? Aí eu falei, então ele é o quê? Ele é o resplendor da glória. Deus é a glória. E quem é a forma da glória? Cristo. E como Cristo é a forma da glória? Resplendor. Agora dá para entender melhor? Então, né, apesar de ele viver na forma de Deus, ele estava na forma de Deus, ele era resplendor da glória, ele trazia como o sol, ninguém chega até perto do sol, mas Cristo traz o sol para o homem. Cristo traz os raios solares, Cristo traz o calor, traz a energia do sol, para tudo que o homem... Irmãos, a vida é graças à luz do sol. Nós não existiríamos sem a luz do sol, né? Então, irmãos, Cristo é que trouxe Deus para nós, para trazer o benefício para o homem. Então, por isso que ele é a forma de Deus, e ele também é o quê?
a expressão exata do seu ser. Ele é a estampa de Deus. Ele é aquele que traz a substância de Deus até o homem e grava no homem, estampa no homem. Irmãos, então essa palavra forma aqui não é uma coisa simples. Cristo é a forma de Deus para benefício do homem, né? Não considerou, irmãos, a igualdade com Deus. Ele era Deus, mas ele não considerou a igualdade com Deus como algo a ser mantido por força. Fica dando carteirada. Tem gente que gosta de dar carteirada. Sabe quem eu sou? Irmãos, ele nunca deu carteirada aqui na terra, deu? Jesus sempre andou aqui na terra com humildade, não é isso? Nunca disse, sabe quem eu sou? Eu vou mandar vou fulminar você, né? Não, ele nunca fez isso. Aí que é no versículo seguinte, vai lá. Que diz o quê? Antes, não, põe ali na outra, versículo 7, isso. Ao contrário, esvaziou a si mesmo ao assumir a forma de um escravo, tornando-se como os seres humanos são, né? E quando ele surgiu como um ser humano, irmãos, é impressionante. Ele esvaziou a si mesmo para assumir a forma de um escravo. Essa palavra forma de um escravo repete a forma de Deus, é a mesma palavra. Então, a forma de escravo, quer dizer, irmãos, ele mudou de estado. Não mudou de natureza, mas ele mudou de estado. Ele era o quê? Resplendor da glória. Ele era a expressão exata da substância de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível e agora, irmãos, ele assumiu a outra forma, a forma de escravo. Quando ele veio aqui na terra, ele nunca tirou essa forma. Vocês perceberam? Ele nunca disse, sabe quem eu sou? Não. Ele realmente veio aqui na terra para nos servir. Considerando como ser eles humanos são, né? Então, aí, humilhou-se ainda mais, versículo seguinte, né? Humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte na estaca como um criminoso, está na Bíblia judaica completa. Ele morreu numa estaca. Irmão, estaca humana é uma coisa horrível para os morte para criminosos no Império Romano. E Jesus foi colocado numa estaca, né, por nossa causa, como um criminoso. Irmãos, para quê? Tornando-se obediente até a morte. Então, o objetivo dele, irmãos, é nos levar todos a sermos obedientes a Ele. Por isso, irmãos, quanto mais você imerge na palavra, você pratica a palavra de Deus, mais obediente você fica. O Senhor quer fazer a sua igreja obediente. Quando a igreja alcançar essa obediência total, Jesus vai falar, está na hora de chegar lá, eu vou lá. Ele vai vir e terminar, né, com esse mundo. Por isso, irmãos, ó Senhor Jesus, Ele aprendeu, né, Hebreus 5, 7 a 9, dá uma olhada. Eu vou terminar aqui com Hebreus 5, tá? Realmente não tenho mais tempo. Hebreus 5, 7 a 9. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas e orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, ele tinha forma de Deus. Embora seja filho, ele era o resplendor da glória. Ele era a expressão exata do seu ser. Ele era a imagem do Deus invisível. E, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Irmãos, a obediência permite que Cristo nos conduza
à glória. Nos conduza, irmãos, à meta final, ao reino, para que na sua vinda, irmãos, nós sejamos todos, né, glorificados. Então, irmãos, e até mesmo sendo filho, ele precisou, como homem, aprender a obediência. Por isso, irmãos, o que Deus quer nos levar através da palavra. Graças a Deus, irmãos, hoje a grande maioria dos irmãos das igrejas hoje já tem amor reverente à palavra. Já ama a palavra. Não é isso? E agora, irmão, falta levar todos os irmãos à prática da imersão. Vamos fazer a imersão, vamos mergulhar, vamos entrar na realidade dessa palavra. Vamos, através da imersão, irmãos, permitir que a nossa mente seja inundada, seja renovada. Não é isso? Que essa palavra venha transformar nossa alma e nos leve, irmão, nos enche de amor de Deus, para nos levarmos, irmão, no nosso dia a dia. Os comportadores vão para as ruas, né? E nós, né, vamos para o nosso trabalho secular. Irmão, nós vamos nos encher de amor de Deus. E, por fim, irmão, nós vamos estar tecendo. Os nossos dias não serão perdidos. Quantos anos nós vivemos perdidos, irmão? Nós não tecemos tecido de amor. Mas hoje, vamos tecer o tecido de amor através da nossa vida cotidiana. A sua vida com sua mulher, a sua vida com seu marido, sua vida com seus colegas de trabalho, não é isso? No transporte, no Uber, na rua. Né? Vamos tecer esse tecido. Não deixar como, né, como Moisés disse, né, ensina-nos a contar os nossos dias. Não deixe os dias seus passarem em brancas nuvens. Não teceu nada. Irmão, vamos encher-nos pela imersão na palavra, cheio do amor de Deus. No nosso viver, irmãos, estamos tecendo esse amor, esse tecido de amor. Irmãos, vamos estar, irmão, cumprindo a vontade do Senhor. Estamos nos tornando cada vez mais obedientes ao Senhor, mais simples, mais focados. Irmãos, esse grupo de pessoas, irmão, o Senhor vai usar para trazer o seu reino de volta. O Senhor pode contar com você? O Senhor quer nos tirar, irmão, do convencional. Vamos dar isso para o Senhor. E o caminho é a palavra profética, e o caminho é a imersão na palavra, e o caminho é praticar essas palavras, nos tornar cada vez mais obedientes, e nós vamos estar tecendo o tecido de amor. Edificando a igreja, ganhamos muitas pessoas para o reino de Deus. Amém? Rafael, nós vamos ter que, né, prolongar essa mensagem para a próxima mensagem, tá? Mas assim, eu creio que foi de uma ajuda prática, né, para todos os irmãos. Eu não tenho interesse, irmão, de dar conhecimento para vocês. Não tenho interesse em meramente, né, falar, esclarecer mais um capítulo, mais alguns versículos da Bíblia para vocês. O meu interesse, irmãos, é falar aquilo que o Senhor quer falar, e vamos fazer a vontade do Senhor, e vamos trazer o Senhor de volta. É isso que queima no meu coração, né? Jesus é o Senhor.